Podemos acompanhar aqueles que desejarem pelo painel. E assim está escrito na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Verso 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, nós glorificamos ao Senhor. Os louvores já alegraram o nosso coração, já nos deixou em comunhão com o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo já agiu neste momento. Nós sabemos disso, Senhor Deus, e nós reconhecemos que o Senhor está presente no nosso meio. Por isso, o Senhor é aquele em que nós devemos toda a honra e toda a glória. Agora, ó Pai, fala conosco, através da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos assim, no nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Vou só pontuar para os irmãos que aqui, Apocalipse, o livro das revelações, foi escrito por um apóstolo do Senhor, chamado João, que estava na ilha de Patmos, isolado, já em idade avançada. Aí nós podemos pensar, né? Idade avançada, isolado de todos. Que situação difícil, né? Mas para Deus e para aqueles que andam com o Senhor e que servem ao Senhor, é aí que o Senhor traz as maiores experiências. É neste momento em que o Senhor traz as maiores experiências. João era amado do Senhor. Era aquele que encostava seu ouvido no peito do Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele viu maravilhas o Senhor realizando. Aí a gente pensa, mas como então ele termina a vida dele isolado numa ilha, preso porque falava da palavra de Deus, mas Deus tinha para ele, reservado para ele, mais uma maravilhosa experiência. Maravilhosa experiência. O Senhor Jesus, ele viu o Senhor Jesus glorificado. E o Senhor Jesus revelou a ele tudo aquilo que ia acontecer no período das igrejas. As 7 cartas ele mostrou a João. Os 7 momentos da igreja no período, durante todos os séculos. E o texto que nós lemos fala aqui de uma última igreja. O último momento da igreja aqui na terra. E é nesse momento, amados, que o amor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, ela vai se completando a cada dia. A rede foi lançada. Um dia nós fomos alcançados pelo Senhor. E Ele nos separou. Você está aqui hoje? Foi porque o Senhor te separou. Porque você é para Ele precioso. Só por causa do amor dEle. Nós não merecíamos. Nenhum de nós merecíamos. Mas o amor dEle, a misericórdia foi tão grande que Ele nos separou. Ele lançou a rede e nós fomos alcançados. E como o louvor que nós entoamos aqui, quando nós aceitamos e ouvimos a voz do Senhor, quando nós tivemos o bom encontro com o Senhor, nós passamos a ter uma nova forma de vida, vivendo o amor de Jesus. Que bênção, né, irmãos? Estávamos por aí, nas nossas razões, na nossa vida, diante daquilo que nós entendíamos como que era, o que era bom para nós. Mas aprove ao Pai nos dar uma oportunidade
E essa oportunidade foi maravilhosa, porque Ele enviou o seu único Filho para vir e mostrar esse amor, e mostrar para que nós pudéssemos entender o projeto de salvação. E Ele se entregou por nós, e Ele disse assim: assim como eu venci, Ele se entregou por nós, porque esse era o projeto do Pai, e Ele obedeceu. E quando Ele se entregou na sua morte e na sua ressurreição, nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. O projeto está completo. O projeto está completo. Aí é um momento, quando a rede é lançada, aí o texto começa a nos dizer assim, ó: eis que estou à porta. Meus amados, esse é o maior momento das nossas vidas, e foi para nós. Foi o momento em que o Senhor bateu no nosso coração. A porta aqui fala para nós como o coração, porque Ele quer entrar. Ele quer entrar no nosso coração, e Ele bate. O texto diz que eis que estou à porta e bato. Ele não arromba corações. Sabe por quê? Porque nós temos a ação do Espírito Santo de Deus, e Ele é manso e suave. Pode ter qualquer homem aqui falando de Jesus, qualquer um, mas só o Espírito Santo vai te convencer de que Jesus pode entrar no teu coração, que só o sacrifício de Jesus é perfeito, e só por Ele nós alcançamos a salvação. É só o Espírito Santo que convence o homem desta situação. E louvado seja o nome do Senhor, que um dia nós tivemos essa oportunidade e o Senhor nos convenceu. Bateu a porta do nosso coração e nós abrimos. Nós demos a oportunidade para Jesus. Agora, a bênção é a nossa decisão. Eu posso ouvir. Ele diz assim no texto: e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Quando nós passamos a ouvir a voz do Espírito Santo, e quando nós resolvemos abrir a porta para a salvação que há em Cristo Jesus, vivemos uma nova forma de vida. A graça veio sobre nós, e a graça está sendo derramada todos os dias. Ela está ecoando desde o momento da morte e a ressurreição do Senhor Jesus. A graça está sendo derramada e alcançando muitos, e mudando muitas vidas, e trazendo para o centro da vontade do Senhor. Passamos então a viver a revelação, aquilo que o Senhor queria nos mostrar, e começamos então a entender todo o projeto de Deus. Começamos a deixar a nossa razão e começamos a deixar a orientação e a direção, a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você veio hoje à casa do Senhor, é porque você recebeu talvez um convite de um homem, mas quem te convenceu a estar aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus, não foi outro. Não foi outro. Pode ter certeza, amados, que Ele tocou no seu coração. E se você abrir a porta, a voz, somente a voz, se ouvir a voz e abrir a porta, o texto diz assim, olha: entrarei em sua casa. O Senhor Jesus entra no seu coração e começa a mudar todas as coisas, e nós passamos a compreender tudo aquilo que é necessário para entendermos a salvação em Cristo Jesus. Começamos a deixar coisas e participar de outras coisas maiores ainda. Outras coisas para nós é aquilo que vem da eternidade e que nos alcançou, amados. E se vem da eternidade, vem de Deus. E nós aqui não estamos falando de porta ou placa de igreja. Igreja não salva. Quem salva é Jesus. Quem vai mudar é Jesus. Quem vai fazer a obra é Jesus. Quem vai te orientar e dirigir neste caminho que foi aberto ali no Calvário é o Espírito Santo de Deus. Basta você abrir a porta
e ouvir a voz. Entrarei em sua casa e com ele cearei. Estou sendo breve, não vamos demorar. E com ele cearei. Meus amados, quando nós recebemos alguém em nossa casa, nós fazemos assim um convite, né? Para cear conosco. Nós vamos oferecer aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos de capacidade para oferecer. Não é verdade? O que nós podemos oferecer ao Senhor, senão a nossa adoração, o nosso louvor? Por tão grande amor que Ele dispensou sobre as nossas vidas. Por tão grande entendimento que Ele nos concedeu em conhecer a salvação. Isso é o maior presente que nós temos. Isso é a maior gratidão que temos. É a maior bênção para as nossas vidas. Então, quando nós temos o Senhor, o que nós temos para Ele é o nosso louvor e a nossa gratidão. Dinheiro, nada disso. Bens materiais, nada disso. Vocês não vão ouvir aqui da parte da igreja sobre esse assunto. Sabe por quê, amados? Porque o preço já foi pago. E o preço foi alto. Foi a vida do Senhor Jesus em favor das nossas vidas. Esse preço foi maior do que tudo. E Ele é o dono da prata, do ouro. Ele não precisa de nada. Ele só precisa o que nós fizemos, o que você fez hoje, abrir o seu coração. Hoje eu vou lá para ouvir uma palavra. Hoje eu vou lá naquela igreja para entoar louvores ao Senhor. E hoje eu vou lá para cultuar um Deus maravilhoso que mudou minha vida, que pode ainda mudar. O Senhor está operando em nós todos os dias, todos que nós estamos aqui, todos. Ele está tirando os excessos, nos preparando um dia, amados, adornando a igreja para ter um bom encontro com Jesus. E é o Espírito Santo que nos convence disso e nos guia, e nos dirige e nos orienta. Porque a grande bênção do Senhor é que nós um dia estaremos na glória. Porque há uma promessa sobre a igreja fiel. Sobre a igreja fiel. Jesus vai voltar. E vai arrebatar uma igreja. E vai levar para a glória. E vai viver este momento. E ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E o que nos faz vencer esse mundo, o que nós estamos vivendo, as tristezas que nós escutamos, é dar ouvido à voz do Espírito Santo. Se nós dermos ouvido à voz do Espírito Santo, amados, nós estaremos seguros e nós alcançaremos a nossa grande bênção. Ele diz assim: e com ele cearei, e ele comigo. Agora é o Senhor. Agora é a bênção dele. É paz. É segurança. É o que ele vai te dar. É salvação. É alegria. É a certeza que as promessas de Deus, elas são cumpridas no nosso meio e não caem por terra. Nós temos essa certeza. A certeza da salvação no nosso coração. Não porque somos melhores, mas porque o Senhor nos concedeu. E Ele pode conceder a você hoje, nesta noite também. Só o Espírito Santo vai te convencer. Abra o teu coração. Ouça a voz do Espírito Santo. E Ele vai um dia nos agraciar com a grande bênção. Ao que vencer. Ao que vencer. Jesus, assim como Ele venceu, nós também venceremos. Porque nós temos a verdade. Nós temos a vida ao nosso lado. Nós temos Jesus em favor de todos nós aqui, para nos darmos a grande experiência, assim como Pedro teve a grande experiência dele, ele viu Jesus glorificado, nós veremos esse Jesus glorificado, nós estaremos com ele, adorando, glorificando a esse Rei maravilhoso, estaremos vivendo na eternidade, porque essa é a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Quando nós nos reunimos para buscar o culto, buscar a orientação, a direção do Senhor para este culto, para a realização deste culto. O Senhor nos mostrou através de dons espirituais, visões,
Um casal entrava na igreja, eles tinham a Bíblia, mas a Bíblia faltava algumas páginas. E já no período do louvor, as páginas iam se completando. E quando chegava o momento da palavra, a Bíblia estava completa. Meus amados, a revelação encontrou lugar no coração de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra família estava sentada à mesa. Em um certo momento uma voz dizia para eles: este não é o caminho. E eles entenderam então que era a voz que falava com eles na igreja. Então eles ouviram também: voltem, e reconheceram que precisavam de retornar. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Um homem entrava com um protetor auricular. E ele não retirava. No momento do louvor, continuou com o protetor. E ele só retirou no momento da palavra, porque a igreja glorificava muito alto. E ele passou a ouvir a voz do Senhor. Ele passou a ouvir a voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Havia aqui, um outro dom, uma mesa à frente ao púlpito com vários alimentos. E antes era necessário passarmos e pegar as vasilhas para podermos completá-las, ou buscar os alimentos. Um varão pegou uma vasilha maior. Ele procurava por uma vasilha maior. Porém um anjo dizia: é a mesma medida para todos. A mesma medida é a salvação. A mesma medida é única. É Jesus no seu coração. Amém? A mesma medida para todos nós. Somos todos iguais perante o Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais perante ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos estar de pé, amados. Nós vamos entregar o nosso culto ao Senhor. O Senhor, por certo, tudo que Ele nos mostrou, Ele tem a bênção. A decisão é nossa. Abrir o nosso coração, abrir a porta, porque o Senhor está batendo. Nós te bendizemos, Senhor Deus. Nós te glorificamos, porque um dia nós ouvimos a voz do Teu Espírito Santo, e ela mudou toda a nossa vida. Nos mostrou, Senhor, o Teu projeto, mostrou-nos a Tua bênção, mostrou-nos que o sacrifício perfeito do Senhor Jesus não foi em vão, nos trouxe sim a salvação. E nós, diante das Tuas promessas, aguardamos o grande dia em que Jesus voltará e levará um povo que se definiu, que abriu a porta do coração para poder receber Jesus, que nos trouxe tão grande salvação. Sinta-se louvado, sinta-se glorificado no nosso meio e recebe a nossa adoração e o nosso culto no Teu trono de glória. Nós te pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. E em Teu nome nós dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta amada igreja até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Poder sentar.